agora vamos receber uma aula aqui. Bom, vocês sabem que eu adoro falar sobre saúde, Verdade. né, sobre corpo, sobre anatomia em geral. E quem que sabe falar sobre isso muito bem é o nosso querido amigo Dr. Lafayette. Boa tarde, meus amigos. Hoje a casa tá cheia, você viu, né? Kelly, Bruno, Renato, Bárbara, meus amigos e todos aqui da produção, pela oportunidade Comemorando de... o Dia do Amigo aqui. Comemorando o Dia do É, a Amigo casa com tá você. cheia de Pessoas amigos especiais hoje. aqui. Então nós vamos falar hoje sobre os metais no sangue. Olha, eu já ouvi falar algumas coisas, Relacionado alguns a isso. mitos, algumas verdades. Vou deixar com você, doutor, para você explicar tudo pra gente. Combinado? Tá bom, tá bom. Então vamos lá, como é que a gente entende isso primeiro, né? Onde que tá esses metais dentro do nosso corpo? Bom, antes de mais nada, eu quero aproveitar que esse programa está sendo assistido na Suíça por um grande amigo meu, o Dr. Manuel Ribas, de Barcelona. Ele está lá nas montanhas, lá já está bem escuro. E tem o ortopedista lá de Barcelona e o Dr. Vittorio Bellotti, que é ortopedista lá em Nápoles, italiano, também cirurgião de quadril. Um grande abraço para vocês. Aqui no Brasil é Dia do Amigo. Eu não sei se aí na Itália e na Suíça é também, né? Mas os metais, nós temos metais no corpo normalmente. Eu trouxe uns slides que eu vou aproveitar e vou, se puder passar o primeiro. Isso daí foi uma aula que eu dei em Portugal, dei aqui no Peru também, que ela está em inglês porque o assunto que eu vou falar, nem mesmo muitos ortopedistas não entendem, né? Como lidar com esses metais no sangue, how to deal with metal representation. E como lidar com uma prótese de quadril metal. Porque tem um estigma que vocês vão entender que falam muito mal da prótese de metal. E realmente houve um desastre, o maior desastre da cirurgia de quadril aconteceu em 2008, 2006, quando 900 mil pessoas receberam esse implante de metal e depois a indústria descobriu 5, 6 anos depois que estava tendo problema nos pacientes e retirou. Teve um recall e milhares de pacientes tiveram de ser reoperados, que vocês vão entender aqui. Vocês vão entender aqui e os ortopedistas também. E importante essa aula para os clínicos gerais, para todas as pessoas que têm prótese de quadril de metal, né? O próximo slide. Mas os metais, eles estão presentes vamos passando, nós temos muitos slides, né? Veja só, isso daí é a tabela periódica, né? E se pudesse até aproximar um pouco mais o VT para eu enxergar, mas você pode ver ali que você tem metais aí em vermelho, são normais no sangue, o cromo, o cobalto, o molibdênio. Esses metais estão no sangue, você dosa isso no sangue, porque eles são muito importantes no metabolismo da glicose, dos alimentos. Nós temos metais no sangue, né? O próximo. Pode passar. E olha lá. E esses metais, pessoas que têm implantes de metal, né? Você vai ver aí várias partes, né? Você vê o corpo ali com uma plaquinha no coisa, né? Esses implantes, você não fica preocupado. Muita gente tem placa de metal no corpo aí. Normalmente essas placas ou elas são de titânio ou elas são de aço inoxidável e é realmente inoxidável, são materiais de boa qualidade. Aqueles parafusos também? Também. Os parafusos são de aço inoxidável. Porém, se a placa estiver solta, o próximo, se você tiver uma soltura da placa, né? Outras coisas. Pessoas que têm aparelhos dentários, esses aparelhos dentários também soltam metal, você está engolindo aquilo, mas não fique preocupado. Isso aqui eu não quero alarmar ninguém. Quem tem uma válvula cardíaca, a válvula cardíaca, ela bate, imagina lá, 70 vezes. Essa de baixo do lado direito? A de baixo. Ali é um stent, da esquerda embaixo. Tá. E do lado direito é uma válvula cardíaca, que ela fica batendo. Imagina, no batimento do coração, o sangue quando sai do átrio e vai para o ventrículo, ou o ventrículo bomba o sangue, essa válvula ela abre e fecha 70 vezes por minuto. E ela tem muitas válvulas têm uma bordinha de metal que pode liberar metais. Então não fiquem preocupados, não quero assustar, mas para vocês entenderem que é normal você ter metal no corpo. Faz parte da da nossa fisiologia. O próximo. Pode passar. Então, só que aí que tá. A exposição iatrogênica aos íons metálicos causados por implantes de metal,
esse assunto que nós vamos abordar. O que é iatrogênica? É uma coisa que faz mal, que é causada por um problema do metal. Então, você tem ali que essa liberação iatrogênica ela pode ser dada pelo desgaste do próprio metal, das articulações dos componentes, que é o item A, pela corrosão das superfícies de metal e também por partículas de metais sofridas nos procedimentos, né? Que a gente fala third body wear. Às vezes um pedacinho de metal que se escapa, ela fica ali atritando no meio, também pode soltar metal. Próximo. Só cortando um pouquinho, senhor, por uma dúvida minha. O uso do celular, ele também faz a gente ficar o tempo todo com metal, né? A gente está com o celular o tempo todo, isso gera um mal? Porque tem não, de forma alguma. Eu, pessoalmente, eu não gosto de ficar usando, todo mundo usa fone Bluetooth, porque... por causa da radiação, né? Tudo isso tem radiação, né? Tá. Inclusive, você pode ver pessoas terrenos que estão expostos a postes elétricos e tudo. Tem até um filme na televisão sobre isso, que a incidência aumenta de câncer quando você tá próximo. Esses terrenos, em geral, tem plantas embaixo, né? Que tem grande radiação de energia e terrenos que você fica... A Avenida Paulista mesmo é uma fonte de radiação tremenda. Deus, Então, se a gente puder... Isso não dá para evitar, né? Mas você podendo evitar... Eu gosto de usar o telefone e pôr um foninho com fio. Mas isso é mania minha, tá? Mas todo mundo... Meu filho anda direto com aquele negócio. Conversa, cozinha. Eu mesmo ando. Eu todo também, mundo, é uma todo ótima mundo. dica. Mas isso é... Não, sem fio, Bluetooth. Bluetooth, Na academia, mas... o bom é com fio. Mas você quer saber se faz mal ou não faz mal? Eu acho que jamais vão provar isso. E se faz mal também não vão divulgar. Tem coisas que senão todo mundo vai parar de usar o Bluetooth. É verdade, exatamente. Olha só, outras potenciais fontes de debris metálicos. Quando você tem um implante quebrado, então isso sim, você tem que ficar atento, né? Outro dia eu tirei uma placa de clavícula de um amigo meu que tinha caído da bicicleta, quebrou, pôs a placa, aí depois a placa ficou solta e essa placa que está solta, ela fica raspando, isso libera metal. Né? Se você tem uma placa quebrada, essa radiografia que eu estou vendo, isso pode realmente liberar quantidades de metal. Então, quem tem um implante que está solto, uma placa que está solta, o roçar desse implante, ele pode liberar. Cromo, cobalto, molibdênio, inox, titânio, né? Então, aí é interessante você fazer a dosagem de titânio no sangue, de cromo, de cobalto, né? O próximo. Pode passar. E aí, eu vou contar aqui, né? É uma coisa, porque é um pouco da história, né? Um pouquinho da história que as pessoas, os próprios ortopedistas, assim, ficam perdidos. E vamos rever, então, de onde começou isso? As próteses de metal. Próximo. Olha só, há mais de 70 anos atrás, 1950, esse médico chamado Maqui e um outro colega dele, o Farah, eles fizeram essas foram as primeiras próteses de metal, né? Então, essa é uma prótese de metal Maqui Farah, que fazia muito em 1950. Próximo. Aí tem a outra do Ring, que é o inglês 1960, Peter Ring. Isso é um tipo de prótese de quadril também, de metal. Acho que essa o senhor já mostrou aqui uma vez. Já mostrei. Eu mostrei a Maqui Farah. Sim. Exatamente, Bruno. E aí, em 1991, né, começou a prótese da direita, esse desenho, que é a Resurface, que o Macmin, na Inglaterra, ele bolou um acetábulo que não precisava ser cimentado, né? Porque as próteses de metal, elas soltavam por causa de um torque muito grande no acetábulo. O acetábulo, o que é torque muito grande? Você tem uma cabeça grande que articula com uma peça que está cimentada, com o tempo aquele cimento soltava e aí não dava certo. Então, somente em 1991 que o Macmin, que é um médico lá de Birmingham, na Inglaterra, ele inventou essa peça que a gente chama de componente acetabular sem cimento, e a peça de baixo já existia desde 1970, que é o componente femoral, né? E o casamento começou aí, né? O próximo. Então, essas próteses fizeram muito sucesso, as Resurfaces. Porém, como é uma cirurgia extremamente difícil tecnicamente,
a indústria facilitou e inventou aquela prótesezinha que está ali do lado esquerdo, do Jimmy Connors, é um campeão de tênis. Eu tive a oportunidade, quando eu morava nos Estados Unidos em 1976, eu fiz o intercâmbio. Meu pai americano me levou para ver a final do US Open em 1976 na Filadélfia, e ele ganhou o US Open na Filadélfia. Ele era um grande, é que nem o Guga brasileiro, né? O Guga do Brasil, né? A biadade do Brasil, enfim. E o Jimmy Connors, ele em 2006, a indústria inventou essa prótese Big Head, que é muito mais fácil de fazer do que a prótese de Resurface, e o Jimmy Connors, ele era o garoto propaganda. No congresso, a gente ia todo ano no congresso da Academia Americana de Ortopedia, chega lá, estava o Jimmy Connors no stand da Wright Medical Technologies, lá dando autógrafo, tá? Ó, eu tenho uma prótese dessa, e começaram a fazer essa prótese. 900 mil próteses dessas foram implantadas no mundo inteiro, na Europa, no Brasil, nos Estados Unidos, na Austrália, né? Em todo o mundo começaram a ser implantadas, porém, próximo. O que aconteceu? Essas próteses, a de baixo é uma Resurface. Olha a diferença da Big Head para a Resurface. E também teve uma prótese de Resurface da Depuy, que é uma empresa gigante de Varsol, nos Estados Unidos, que bolou essa prótese de Resurface. Essa prótese de Resurface deu problema. Essa foi tirada do mercado. Mas aquelas Big Heads lá, ficaram no mercado, né? E 5 anos depois os pacientes começaram a aparecer uns problemas, dor. Aí quando abriam a perna do paciente, tinha metal para tudo que é lado, uma metalose, um negócio tremendo, aí tiraram do mercado. E eu cheguei a ver, uma vez eu estava nos Estados Unidos assistindo um jogo de futebol americano, no meio do jogo de futebol americano, uma propaganda: se você tem uma prótese de metal, você tem direito a uma indenização, nos procure. Porque os advogados saíram que nem doidos, divulgando, caçando os pacientes que têm as Big Heads. Aí eles misturaram a Big Head com o Resurface. E nisso, os próprios médicos também começaram a parar de fazer as Resurfaces, porque era de metal. Mas não pode misturar alhos com bugalhos. Até essa aula que eu estou dando aqui para vocês, essa aula foi interessante, que eu mostrei em Portugal. Chegou um amigo meu de Coimbra e falou: opa, você soube separar os alhos dos bugalhos. Mas todos os meus pacientes com Resurface estão bem, vou voltar a fazer a Resurface. Né? Porque o próprio ortopedista não entende. A Resurface, que é a de baixo, não essa deu problema, e a Big Head são completamente diferentes. As duas são próteses de metal, mas nós vamos entender qual é o problema da Big Head. Próximo. O problema da Resurface da Zimmer, né, da SR, a Resurface da Zimmer, era o acetábulo, era um componente, essa peça da esquerda é um acetábulo muito raso, e ele soltava, né? Próximo. Aí nós temos aí a mistura, para você ter uma ideia. A figura da esquerda mostra uma Big Head, você tem o componente femoral, uma cabeça e um componente acetabular. A figura do meio, a azul, que só tem 2 peças, mostra uma prótese de Resurface. E a figura da direita mostra uma coisa que também está ficando moda, e precisa tomar cuidado com isso, que é a dupla mobilidade com metal back. O que é a dupla mobilidade com metal back? A figurinha do lado dessa cabeça cor-de-rosa que você está vendo aí, que é uma cabeça de cerâmica, existe a cabeça de cerâmica, ela está articulada num componente de metal que está articulado com outro componente de metal. Essa interface entre o liner, a gente chama de liner, entre esse componente de metal e o outro componente de metal também cria metal. Então é uma outra fonte de metal. Essas próteses modulares, dupla mobilidade, que está na moda. Hoje em dia eu até peço, vou fazer uma dupla mobilidade, e chega lá o plano de saúde, autoriza, é uma que não presta. Ela serve para fazer uma troca, uma revisão. Um negócio meio complicado de entender, mas ficar atento a essas próteses de dupla mobilidade com metal back, que a gente chama. Essas também podem aumentar o teor de metal no sangue. Próximo. E aí, como descobrir que você vê uma radiografia, você vai no médico: doutor, eu tenho essa prótese. Acabei de ver o programa lá do Lafayette falando, eu tenho uma prótese, dá para pedir os metais? Espera aí, como é que eu vou saber? Existem mais de 2.000 tipos de prótese, muito mais. Você precisa ter a próxima? O médico, infelizmente, a maioria dos nossos colegas, próximo slide. Infelizmente, a maioria dos nossos colegas, olha quantos modelos você tem de prótese. Tem uma gama, né? Nossa, você trouxe vários pra gente ver aqui, né? Eu me lembro. Exatamente. Eu já trouxe. Pois é. O próximo. Como é que você vai saber que prótese que a pessoa tem? Se é uma de metal ou se é uma de cerâmica polietileno? Como é que vai saber? Próximo. Existe uma coisa chamada a próxima.
Aí você tem esses diferentes modelos, né, que você está vendo. Olha lá, a Big Head lá em cima, embaixo uma Resurface. A Resurface é indiscutível, é basicamente fácil. sem essa base, né? A Resurface não... Sem esse Você vai ferrinho, sem entender, esse pino, a Big Head é mais fácil de fazer porque você corta a cabeça do pronta, né? fêmur e põe aquela haste, é muito mais fácil. A próxima. Então, aqui é até um slide interessante. Do lado esquerdo está escrito M Resurface. Isso daí, inclusive, é um paciente meu que são pouquíssimos casos que eu tenho disso, que a gente não trocou os dois lados. Essa é uma prótese metal-cartilagem. Eu só revesti a cabeça do fêmur e não coloquei um componente no acetábulo. Ela articula com... Inclusive, esse paciente é um paciente do Mato Grosso, que ele faz aquelas competições de team roping, ele laça o bezerro, pula e amarra o bezerro, tal, campeão de team roping. Ele tem a prótese dos dois lados. Ele fez por necrose da cabeça do fêmur. Ele fez um lado, foi em dezembro de um ano, outro ano, um ano depois ele fez do outro lado. Essa é uma prótese... Ele consegue fazer tudo. E anda perna, fechamento, tudo. Não, ele pula do cavalo e laça o bezerro. Campeão de team roping, essa matéria. E ali do lado é uma Resurface bilateral, só para você ter. Essa é muito mais comum. A M Resurface, ela saiu de moda porque às vezes dói, às vezes não dói, os resultados são imprevisíveis. Isso é um assunto para a gente, muito técnico. Tem até no YouTube, se você colocar uma aula que eu dei em Portugal, osteonecrose da cabeça do fêmur, onde estamos agora, eu explico por que a M Resurface pode dar bom resultado ou não. Mas próximo, né? O que eu queria mostrar, não está chegando o slide que eu queria mostrar. Próximo. Depois eu falo. Bom, eu vou falar das etiquetas. Como é que você sabe que prótese tem? As etiquetas nós vamos falar lá. Mas o que aconteceu com a prótese Big Head? A prótese Big Head tem esse cone, que a gente chama de trunion. Tá? Esse cone Morse, que é onde a cabeça se encaixa, né? ela se encaixa nesse cone, né? É daí que saem os metais. Os metais que foi um problema de engenharia dessas 900 mil próteses Big Head. Elas têm um problema de engenharia. O cone não aguentou o torque e o metal sai daí, né? O metal sai daí. Próximo. Então, o que acontece? Esses 900 mil pacientes, se você for ver a linha verde, o que significa? É quando a cabeça do fêmur, ela entra tudo. Quando ela entra tudo, que a gente chama de colo curto, não tem problema. Quando ela entra na metade, que é a linha amarela, pode dar problema. Quando ela entra pouco, que é a linha vermelha, que é colo longo, essas dão problema. E muita gente tem essas próteses. Aqui no Brasil também. Eu fico assim, preocupado porque é uma oportunidade imensa que vocês estão dando para mim de divulgar isso, porque paciente que tem esse tipo de prótese, Big Head, implantada entre 2006 e 2014, mais ou menos, vai lá no seu médico e pega as etiquetas da prótese para saber que se você tiver uma cabeça, colo longo, a chance de você ter um problema de metais altos no sangue é enorme. A chance de você ter uma toxicidade por isso é enorme. O que acontece quando a pessoa chega nesse... Às vezes pode dar até problema de distúrbio de comportamento, que chama cobaltismo. Né? Muitas pessoas estão expostas ao cobalto. Quem trabalha em indústria de tinta, existem muitas coisas que usam cobalto. Esses funcionários, eles estão expostos a cobalto, eles podem ter cobaltismo. Ou as pessoas que têm uma Big Head colo longo, essa colo vermelho. É isso, por isso está lá, danger, perigoso. Fique atento, paciente, se você tem uma Big Head, tá? Vai descobrir que colo que é. Isso é muito importante. A próxima, que é a principal mensagem dessa aula aqui, que vocês estão me dando a oportunidade. Olha lá as Big Heads, né? Isso que é a Big Head. Se ela tem o colo longo, ela tem pouco contato com o trúnio, ela vai desgastar e vai soltar metal. Próximo. Pode passar. Próximo. E isso são as etiquetas. Isso... É isso que a pessoa pode pedir quando ela... Se o médico não guardou as etiquetas, você pede uma cópia do seu prontuário no hospital. Tá? Todo hospital é obrigado a gravar, a guardar o prontuário por mais de 20 anos no SAMI, Serviço de Arquivo Médico. Fala, eu quero uma cópia das etiquetas que eu tenho da minha prótese. Você pede para o hospital, ele pede. O médico talvez fique até preocupado. Será que ele vai fazer alguma coisa? Caso o médico não guarde, eu normalmente essas etiquetas eu guardo uma no meu prontuário, dou uma para o paciente, dou duas para o paciente, porque essas etiquetas vêm 6 na caixinha da prótese. Cada componente da prótese tem 6. Essas etiquetas são fundamentais.
Então, do lado esquerdo você tem um tipo de prótese que está cheio de componentes, está vendo ali? Tem 6 componentes, 6 etiquetas, e do outro lado é a etiqueta de uma prótese de Resurface, que são 2 componentes mais a etiqueta do cimento. Então, é importantíssimo, é isso que é a mensagem principal. Se você tem prótese, fica atento, sai atrás da sua etiqueta para saber o que tem dentro de você. Até porque, se daqui a alguns anos precisar trocar, você sabe qual é o modelo. Normalmente a gente usa a mesma marca, né? Você não vai misturar Volkswagen com Ford, entendeu? Peça da Ford. Não mexe, né? Time que tá ganhando, mas se não precisar mexe. trocar, você tem a etiqueta lá para saber. Próximo. Então, e aí eu pus esse slide assim, o gorila, isso que fizeram, metal. Realmente, as próteses Big Head podem soltar quantidades enormes de metal, tá? Enquanto que a prótese de Resurface, ela solta um pouquinho de metal também. Ela passa por um período de amaciamento, né? Você vê o tamanho daquele macaco. O macaco existe, é o tamanho de um dedo. Esse macaco é um mini macaquinho aí, né? Isso existe, tá? Mas são coisas completamente diferentes. Pronto, próximo. E aí, se uma prótese de Resurface está bem colocada como essa daí, ela provavelmente deve durar a vida toda, tá? Ela passa por um período de amaciamento, eu estou completando 20 anos que eu faço prótese de Resurface, tenho mais de 300 próteses implantadas e a gente acompanha o cromo cobalto dos pacientes, eu peço encarecidamente os pacientes que também não fazem, eu falo, pelo amor de Deus, me manda o seu cromo cobalto, que é um trabalho que a gente está fazendo para daqui 40 anos pegar e mostrar. A gente já provou que essa prótese é muito boa, porque os níveis de cromo cobalto eles sobem um pouquinho, depois eles descem e normalizam ao mesmo nível que era antes da cirurgia. Eu tenho medido o nível de cromo cobalto pré-operatório e pós-operatório, anualmente. E aí a gente provou que essa prótese para de gastar. Próximo. Pode Vamos passar. lá. Então, e aí, olha, aí é uma prótese Big Head, artigo publicado, 2 casos de pacientes que tiveram cobaltismo com uma prótese de Big Head. Tem vários casos na literatura. Próximo. Então, eles tiveram toxicidade por Big Head. Próximo. Pode passar. Existem dezenas de trabalhos publicados. Próximo. Pode Eu passar. acho que a gente está com um pequeno delay. Mas Tá demorando. Então, e você perguntou quais são os efeitos do quais efeito são? do sistêmico Do metal. Você pode ter disfunção neurológica, pode ter uma disfunção cardíaca, hipotiroidismo, policitemia, anormalidades cromossômicas. Daí a importância de saber que prótese você tem. Próximo. Né? E aí existem os níveis normais de cromo e cobalto no sangue, tá? Ali estão os níveis normais e a gente vai medindo. Acho que é uma coisa que eu nunca pensei na vida. O pessoal não pensa, por exemplo. Mas por isso que eu agradeço essa oportunidade de... Quem não tem, por exemplo, metal, também é recomendado fazer, verificar Não, esses níveis? se você ou não tem nada de metal... Não, mas se você dosar, você vai ver que tem um X, tá ali, o normal. O normal de cromo no sangue, olha lá, whole blood é sangue. 0,1, 0,6 é microgramas por litro de cromo e 0 a 1 microgramas de cobalto. É normal, todo mundo tem. Próximo. Um pouquinho de cromo tem, tá vendo? E o importante, quando for colher esse exame, que é muito comum os laboratórios também errarem, você tem que colher 2 amostras. A primeira, ela vem contaminada com metal da agulha. Tá? A agulha tem cromo, a agulha tem metal. Então, se você tem que colher a primeira amostra, jogar fora, é na segunda amostra, que aí a agulha já está lavada pelo próprio sangue, que você vai dosar o cromo e cobalto. Próximo. Né? E também não pode tomar cerveja. Cerveja tem sulfato de cobalto, é o estabilizante da espuma. Então você não pode tomar vinho. Vinho tem tiamina. Não pode estar tomando vitamina B12. Vitamina B12 também aumenta os níveis de cobalto. Nossa, sério? Então, não. Tem muitas pessoas. Não, pode tomar, mas eu estou dizendo para quando for dosar no laboratório, tem que ficar 3 dias sem tomar cerveja, sem tomar vinho, sem tomar vinho complexo B, que muita gente toma, como você toma, né, Bárbara? Enfim, eu também tomo. Próximo, então. É bacana. Inclusive, E aí você tem as dosagens normais. Quando a gente faz uma prótese, aí são as dosagens normais que eu acompanho dos pacientes, né? Pode ver aí, quando o paciente tem bilateral, os níveis aceitáveis são um pouquinho maiores, 7,4 microgramas por litro de cromo, 5 microgramas por litro de cobalto. Próximo. E existe todo um trabalho, esse aqui é o livro, a nossa bíblia da Resurface, que existe esse esquema do lado direito, que mostra todo um fluxograma, o que fazer se os níveis de metais estiverem altos. Tá? Então, a gente segue, né, se o paciente está sintomático, se não está sintomático. Próximo. Aí está o Vittorio Bellotti, que está agora em Nápoles,
né? O Vitório fez um trabalho maravilhoso sobre como determinar os níveis de cobalto. Essa foto nós tiramos Ele tá juntos nos assistindo? no ano passado. Ele está nos assistindo lá na Itália. Vitório, um abração, né? O próximo. E aqui, ali está o Ribas, né? Tá, o Manuel Ribas está aí. Nós fizemos um estudo multicêntrico de 11.382 pacientes abaixo de 50 anos, foi publicado, e mostrando que essa prótese, a prótese de ressurfacing, não tem problema. Que muita gente fala, ai, dá problema. Nós provamos que é a melhor prótese, inclusive, para pacientes ativos e jovens. Próximo. Né? E teve uma época que os laboratórios andaram soltando, até depois no meu Facebook, que para pacientes com prótese de metal, o normal é até 20 microgramas por litro. Isso não existe, é uma loucura. Eu comecei a ligar para todos os laboratórios e falei, o que é isso? Vocês mudaram a normalidade, quer dizer, só porque o paciente tem uma prótese de metal, então é aceitável 20 microgramas por litro? Não é. Então, felizmente, os laboratórios tiraram isso, mas foi uma fase que eu falei, que loucura isso aí, né? Precisa ter aquele carinha louco, próximo. Estamos acabando o tempo aqui. Né? No meu canal do YouTube tem uma aula que o Dr. Manuel Ribas deu em 2019, uma aula de 36 minutos que fala mais sobre isso, essa aula daí, né? Tá no canal do YouTube, se você colocar isso daí, você vai ver a aula que ele deu no Hospital Santa Catarina em 2019, uma jornada internacional que eu fiz no dia 1º de maio de 2019, próximo. Pode passar. Aí está o Dr. Harlan Amistutz, né, que eu fiquei com ele, a foto de em cima da esquerda, eu tinha cabelo ainda, 1993, 95, 96, que eu fui para os Estados Unidos 3 vezes para aprender a fazer essa ressurfacing. Que legal. E até pegar a mão, quando ele veio para o Brasil, veio ver meus casos aqui no Brasil, ele já faleceu, infelizmente, mas ele dedicou a vida dele a isso. Próximo. Legal. Ali tem uma aula que o Harlan Amistutz, ele deu em Londres, eu filmei, também está no meu canal no YouTube, que ele explica tudo. Quem tiver interesse, está sem legenda ainda, mas quem tiver interesse, a gente pode mandar as legendas em inglês, que ficou meio baixo o som. E essa aula ele ganhou um prêmio em 2018 em Londres, da prótese da ressurfacing, que ele dedicou a vida dele a esse e provou que é a melhor prótese que existe. Próximo. E ali tem a minha aula lá também de prótese metal, que eu dei em Portugal. Embaixo está minha irmã, enfim, próximo. Aí, esse é o Manuel Ribas, que está lá na Suíça, ele operou esse campeão de capoeira, ele e o Vitório Belotti, quando o Vitório Belotti estagiava com ele em Barcelona, né? Agora o Vitório tem sua própria clínica na Itália, né? Esse é um campeão de capoeira, que agora nós vamos ver um vídeo dele, ó. Esse paciente tem 2 próteses de ressurfacing, olha lá. Aí é um vídeo, hein? Olha só. Olá. Esse paciente tem 2 próteses de ressurfacing há 2 anos, ele tem uma escola de capoeira em Nápoles, né? E ele teve artrose dos 2 quadris, ele fez quando ele tinha 30 anos de idade. Nossa, e depois, 6 meses depois, fez outra. Ele dá mortais, enfim, consegue fazer tudo, né? Eu estou mostrando um paciente de outro país, porque aqui no Brasil a gente não pode ficar mostrando paciente nosso, então paciente não é meu. Né? Infelizmente, o Conselho Federal de Medicina não permite que a gente mostre nossos pacientes. Então, estou trazendo aqui, esse paciente é brasileiro, campeão de capoeira, escola de capoeira na Itália e obrigado aí. Fica atento. Olha, foi ótimo. Que aula. Eu adoro quando o Dr. Lafayette sem vem ar, aqui. de tanta informação. Nossa, é muita informação, a gente vai hein? aprendendo, né? Verdade. Às vezes você fala, mas eu não sou médico. E daí? Você pode aprender também. Você pode ser uma pessoa, sentar numa roda e conversar, sabe? Falar um assunto diferente. Com certeza. Né? E até pra você também. Que vai nunca passou até por essa experiência. Passando alguma coisa. Sim. Né? Poder aí ter todo o know-how para você poder também conhecer. Doutor, mais uma vez, obrigada. Eu que tenho a agradecer muito pela oportunidade que esse vídeo tá os slides em inglês para que os colegas de outros países também possam acompanhar e a gente tem que, realmente, isso é um assunto muito importante. Com certeza. Que não estão dando que nem o aquecimento global, muito importante, mas tem muita gente, outro dia, né, uma pessoa falou, não, o planeta se vira sozinho. Imagina. Ai. Né? O Muito problema obrigado, meus amigos. Obrigada a você. O problema é quando ele vira as costas pra gente. Aí já era. Ai, eu quero Olha, ver. sigam aí o Dr. Lafayette, tem os contatos aqui passando, @Lafayette Laje. Já até decorei, hein, No doutor? Instagram, ela. E a gente